Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXPlay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre energia solar, energia fotovoltaica, vamos falar também sobre o MBA aqui da Universidade de Caxias do Sul e para isso os nossos convidados já estão aqui no estúdio, que é o professor Thiago Cassol Severo, que é também coordenador do MBA aqui, né, em Energia Solar e Eficiência Energética, e a professora Marta Baltar Alves, que é professora aqui da Universidade de Caxias do Sul, também com vasto currículo, e nós vamos, ao longo do programa, conversando e divulgando também, professores. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no UXPlay Podcast. Obrigada pelo convite, agradecemos, né, o convite, e é um prazer para nós também poder estar aqui hoje para conversar sobre esse MBA, né, Thiago, e sobre alguns trabalhos que a gente já fez aqui na instituição e até fora, né, e conversar um pouquinho mais sobre a importância de ter eficiência energética, energia solar, né, todas essas energias renováveis. Ótimo, e sanar também algumas dúvidas também de quem é leigo, né, professor e professora, para a gente entender um pouco esse processo. Então vamos começar lá do início, né, vamos começar do começo, como a gente costuma brincar, falar um pouco sobre o que é a energia solar, o que é a energia fotovoltaica, para a gente dar esse pontapé inicial na nossa conversa. Professor Thiago, pode ser com você? Não, fica à vontade. Bom, né, a gente tem que acreditar hoje que o mundo está cheio de oportunidades e a energia solar é outra oportunidade extremamente importante para todo mundo que quer. Ela é uma oportunidade para te economizar energia elétrica na sua residência, economizar energia elétrica na sua empresa, ou também para te empreender. Tu abrir a sua empresa, abrir o seu negócio na área de energia solar. Então, a energia solar ela tem esse cuidado que é muito interessante, que ela abre portas para toda a comunidade sem exceção, certo? Tu não quer somente economizar energia, mas também quer abrir a sua empresa, seu negócio? É possível, desde que tenha uma boa qualificação, uma boa preparação, certo? Ou só quer economizar e ainda fazer um grande benefício para o planeta, energia solar também está aí para isso. Então, é uma sinergia, né, Marta, que a gente vem trabalhando há anos já, né, inclusive dentro da instituição, da Universidade de Caxias do Sul, em que nós temos sistemas fotovoltaicos instalados, eficientização, né, de diversos prédios da instituição, com trocas de lâmpadas, reorganização, né, da área, e em que a gente pode, a partir, né, de uma boa conversa e qualificação, levar isso a todos que estão nos ouvindo aqui hoje, né? E isso tudo é investimento também, né, professor? É mercado de trabalho, enfim, professora, nessa área também, né? Porque você possui graduação em arquitetura, urbanismo, né? Consultora em eficiência energética também. Isso aí. Quando eu li aqui a arquitetura, me veio na mente uma ideia de que, assim, olha, a gente tem que também, acredito, replanejar para o futuro. Ou não, professora, né? E também falando em termos de mercado e de investimento. A gente sempre comenta, né, que agora a gente tem uma norma de desempenho, a norma das edificações, que é uma norma obrigatória, que seria a norma de desempenho para os prédios já serem construídos com eficiência energética. Então, a gente deve construir já com um material de melhor desempenho, né, térmico. A gente deve colocar, já implementar uma energia alternativa, uma energia solar. Afinal de contas, o condomínio pode ter já a sua conta zerada, pode ter uma conta, já pode ter... Pelo menos energeticamente. Energeticamente, assim, né? Exatamente. Para ninguém depois ficar dizendo que vai ser zero, né? Exatamente. Então, a gente tem que já começar a pensar na fase de projeto. Porque tem um impacto muito grande. Agora a gente estava fazendo aqui pelo laboratório aqui da UX também uma comparação. Um prédio todo ele construído com material concreto e ele todo construído com material de bloco cerâmico. E na parte de economia de energia, a gente tem por volta de 30% a 40%. Sendo ele cerâmico e não concreto. Então, imagina, a gente faz um prédio já eficiente e depois a gente coloca uma energia solar, que é muito mais prático do que depois eu ter que fazer aquele monte de reparos, né? E adaptações, né? E a outra coisa que a gente comenta bastante, eu e o Thiago, a gente fala também para os alunos, né? Muito a questão de ter uma arquitetura preparada para receber a energia solar.
Porque senão eu tenho um telhado todo ele desenhado, ou tenho platibanda muito alta, e aí eu não consigo depois colocar o solar. Ou, por exemplo, por que não viro o meu telhado para o norte, né? Então, essas questões que têm que ser cuidadas desde a fase de projeto. Olha só que interessante. Isso é uma coisa que a gente tem comentado bastante, que há uma evolução nessa cadeia de energia, tanto solar, eficiência energética. Porque quando a gente começou a, entre aspas, brincar com isso, né, Marta? A ideia era muito a captação de engenheiros eletricistas que comprassem a ideia de que painéis solares, sistemas solares, eficiência energética fosse um grande modelo de negócio e uma grande oportunidade para eles. Vencemos essa barreira, começou o trabalho com os engenheiros civis, eles também começaram a imaginar em que seus projetos já têm toda a identidade própria para uma sustentabilidade, seja ela na energia solar, seja ela na eficiência energética. Agora a gente brinca muito que, poxa, agora nós temos que conquistar os arquitetos também, entendeu? Em que eles têm que observar que essa oportunidade da eficiência energética e da energia solar fotovoltaica em especial, elas são oportunidades para deixar o seu projeto ainda melhor, com uma cara de sustentabilidade muito grande. Não é só mais aqueles painelzinhos retangulares, né, e tal. Tem coisas diferentes no mercado. Que é o que a gente vê, né, como leigo, né, é o que a gente imagina, né, professor? Tem novas tecnologias hoje vindo. Obviamente, elas têm custos diferenciados, têm necessidades, têm demandas, têm, como a gente pode dizer assim, tem projeto e dedicação diferenciado, mas nenhuma física de foguetes, como eu gosto de dizer. Tudo é possível de trabalhar, desde que seja bem qualificado. Isso a gente tem levado bastante, né, Marta, nas nossas divulgações no setor de energia, em que a gente realmente deve prezar por empresas que se qualifiquem, em que estejam preparadas para essa nova tendência. A energia solar agora, né, como a Marta trouxe muito bem as leis do setor de eficientização energética, a energia solar fotovoltaica, para o que a gente chama de mercado cativo, né, ele também agora está muito bem estabelecido com a Lei 14.300, o marco legal da micro-mini geração distribuída, dando muita segurança para quem quer investir no setor de energia solar, seja investir como investidor financeiro, ter a sua usina, ou investir como empresa, tu ter a sua empresa. Entretanto, tem que conhecer o mercado. As leis variam muito, né, Marta, na nossa área, né? Ou enquanto pessoa física também, pessoa professor. Física e pessoa jurídica. Porque aqui a professora Marta comentou antes, e aí eu fiquei pensando na questão do preparo e tal, mas toda a edificação, digamos, as casas que nós temos aqui, a gente pode, eu diria a palavra correta, instalar, colocar a energia solar, é possível? Se a gente tiver telhado, né? Pode, né? A gente sempre discute, né, Marta, que eu acho que aí esse é o gancho mais interessante para levar. Toda casa tem que começar pela eficientização. Vamos pensar assim, eu acho que puxa por aí que a gente tem que começar a levar esse discurso para todo mundo. É verdade. Tu não começa uma casa pelo telhado, tu começa pela fundação. A fundação é eficiência energética. Isso. Não é energia solar. É a escolha dos materiais, né? E tudo isso, e o projeto, né? Pensando no projeto, né, Marco, ela comentou. Então, acho que isso aí tem por aí. Puxa por esse gancho. Marco, essa questão, sim, da gente fazer... Um exemplo, aqui na instituição, né? Sim. A gente teve alguns prédios que a gente colocou energia solar. Mas o que a gente fez primeiro? Primeiro, a gente eficientizou. Isso. Então, primeiro, a gente trocou todo o sistema de iluminação, a gente trocou o sistema de ar-condicionado, onde eram os maiores consumos, né, da instituição, no caso. E depois, a gente colocou a energia solar. Porque aí a gente consegue suprir mais, né? Isso. Então, tem um ganho maior. Porque eu digo assim sempre, o que é melhor? Eu botar 100 placas, né? Ou a gente botar 50. Então, primeiro a gente eficientiza. Claro. Né? Que a gente tem um melhor resultado. E a gente sempre comenta que o processo de eficientização, ele, no custo-benefício, ele é muito mais barato. Entendeu? É uma coisa assim que realmente é complicado. É difícil a gente tenta, né, Marta, há muitos anos dizer... Vale muito mais a pena tu eficientizar a tua casa em razão do investimento financeiro, puramente financeiro. Eficientizar a tua casa primeiro e depois botar um sistema fotovoltaico. Ninguém está dizendo, não coloque energia solar. Não é isso. Mas existe um processo quase acadêmico, podemos dizer assim, cuida primeiro da tua fundação e depois sobe ela. Isso é o que a gente gosta de dizer. Quando for planejar uma casa... Cuide realmente dos materiais, cuide também da posicionamento solar, posição da iluminação, captação, tudo que for possível para aproveitar.
Depois sim, vamos expandir, vamos botar para energia solar. Então, acho que esse é o grande discurso que a gente vende dentro do nosso próprio MBA, energia solar e eficiência energética, entendeu? Esse é o grande discurso, vamos trabalhar de forma inteligente, não só chegar e bota painel no telhado. E ó, que você sabe, eu ganho, né? Eu fico muito feliz com isso, sabe? Trabalhar. Tem uma empresa também, a gente fala daqui a pouco, minha né, área, professor? Assim, é muito importante, mas é que eu tô aqui trabalhando, aqui a gente diz, aqui eu tô como um acadêmico, e como acadêmico eu tenho que olhar o que realmente dá certo cientificamente. Sim. E esse é o papel justamente da academia, né? Porque essa informação que vocês trazem para a gente agora e para nossa audiência é de extrema importância. Porque o que é? Vamos colocar um telhado na energia solar? Não, peraí, é todo um processo, né, professor? Eu gosto muito de dizer assim, ó, energia solar, ela é para todo mundo, certo? Não tem quem possa ou quem não. Todo mundo pode ter energia solar. Existe sempre um modelo de negócio específico para ti, certo? Então, poxa, se tu tem uma casa com um telhado disponível, pode botar painel solar no telhado. Pessoal, eu não tenho telhado. Eu moro num apartamento fechadinho, não tem como instalar. Não tem problema. Eu tenho energia solar, mas lá no meu pai, no Alegrete, certo? Meu pai tem sistema solar, manda o excedente de energia para mim em Bento Gonçalves, onde é a minha moradia fixa. Olha certo? só. É o que a gente chama de geração remota. Não imaginava isso. Pois é. Claro que não vou entrar aqui porque aí o podcast fica longe, tem o que é compensação de energia, né, ida e vinda, créditos e tal. Automaticamente, pessoal, eu não tenho um pai que mora lá longe, entendeu? Que tem, ou melhor, disponível para isso. Bom, hoje existem usinas solares por assinatura. Tu pode fazer parte de uma associação e fazer usufruto de economia por uma usina que tu se associou. Que tem sido bem comum, né? Que tem sido muito comum. E como é que chega essa energia que eu fiquei curioso agora? Você tem que imaginar que energia é tipo um banco de valores, sabe? Uma bolsa de valores. A tua usina está gerando, está injetando energia na rede elétrica. Aí tu tem um relógio ali que vai fazendo o quê? Poxa, beleza, ele gerou, consumiu. Tu vai pagar só a diferença ou acumular se tu acabou gerando mais. Quando há o acúmulo, tu vai por uma espécie de banco de créditos. Esses créditos podem ser abatidos em até 5 anos. Como? A própria concessionária, né, aqui no Rio Grande do Sul, no caso, RGE, CE, Equatorial, elas fazem isso para ti automaticamente. Então é muito simples isso aí, certo? Se tu tem uma empresa séria que faz um bom dimensionamento, que cuida realmente, né, de toda essa logística de instalação, não tem nenhum problema, isso vai acontecer facilmente. O Thiago tocou agora num assunto bem importante que até eu ia comentar, né, que é a questão de cuidar da instalação. Isso. Que a gente fala, né? Que também é um processo de eficientização. Exatamente, né? A parte de gestão da usina, vamos dizer assim. Porque o que a gente acompanha, o que a gente já viu muito? O pessoal instala a usina e esquece. Né? Então, vamos dizer assim, eu sou um empresário, eu estou preocupado se a minha empresa está produzindo, enfim, se eu estou vendendo, eu não estou preocupado com a conta de energia. E aí ela começa, vamos dizer assim, um string desligou, né, Thiago? Um rato roeu um pedaço do cabo lá e não está gerando. Quem é que vai me contar? A concessionária não vai me ligar para dizer, olha, tu tem mais placa do que está gerando, né? Então é importante sempre ter uma empresa séria para ter esse cuidado, perfeito, né? E essa empresa séria tem que estar capacitada. Exato. E é isso que a gente bate muito na tecla, porque olha, o grande discurso, Jorge, das empresas, e a gente convive com centenas de empresas, né? Sim. No setor de energia, né? É assim, eu te vendo no sistema solar, ele tem garantias superiores a 25 anos de duração. Sim. A gente ouve bastante, lê bastante sobre isso, que é o que atrai, né? Isso. É o atrativo. A economia e a durabilidade dele. Vamos pensar comigo, né, Jorge? 25 anos de duração. Bodas de prata, né? A maioria dos casamentos não dura 25 anos já, vamos ser sinceros, né? O meu tá no 13 pro 14, tá? Então, eu tô torcendo. 25 anos, né? Então, aí as empresas vão lá e fazem uma venda prometendo 25 anos, mas não estão disponíveis a posteriori, tipo 2 ou 3 anos. Então isso é muito perigoso. Não estou dizendo que as empresas têm que fazer serviço de graça, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, as empresas têm que estar disponíveis a acompanhar, monitorar, oferecer o serviço de limpeza do sistema solar, revisão, manutenção da estrutura. Tudo isso é importante para o quê? Para a tua usina realmente performar e passar dos 25 anos. Isso é bem importante também, a questão da limpeza, né? Que também que não é colocar as placas e esquecer delas, né? Então, além da gestão, tem essa questão de limpeza,
que é bem importante a gente ter esse cuidado, porque senão ele não vai ter, aí não adianta, eu fiz um projeto que eu ia ter uma fatura de energia que X e agora eu tô tendo Y. Isso. Sim, mas não foi cuidado. Que é essa economia que se busca e também se fala muito, né? Em tanto tempo tu vais ter um retorno desse investimento, não é? E é que se busca bastante nisso, nas empresas e nas residências, né? Eu tenho amigos que já instalaram na empresa deles, né? E estão muito satisfeitos. Agora, esperando todo esse processo, a questão que nem você falou, professora, da manutenção, enfim, né? Esse cuidado que tem que ter. E a Universidade de Caxias do Sul, no curso, né, nesse MBA, quais são os profissionais que participam e também é apresentado essas questões para os, né, para os alunos, enfim, empresários, talvez, não sei. Isso. Sim. Sabe, Jorge, a gente quando pensou no MBA, a gente pensou assim, literalmente no mercado de energia. Como eu e a Marta, a gente já tem uma caminhada bem interessante, né, no setor, né, tanto uma caminhada acadêmica como uma caminhada profissional, eu disse, olha, vamos tentar pensar no MBA em que a gente consiga fazer um atendimento ao maior público possível do setor de energia ou para aqueles que estão interessados a ingressar nesse mercado de energia, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos profissionais, né, que são também do mercado, certo? Nós temos profissionais acadêmicos, profissionais do mercado e profissionais, vou pegar eu e tu aqui, né? Acadêmicos do mercado. E do mercado ao mesmo tempo. Porque a gente realmente convive, né, diariamente. Eu gosto muito de brincar, né? É 5 horas da manhã falando com chinês, é o dia inteiro atendendo na empresa, depois trabalhando na universidade com pesquisa e aulas, e ainda vai meia-noite, talvez orientando algum aluno ainda, né, nos CCCs, né, até que a gente dá uma desligada da energia, né, porque a gente temos que ter nós nos recarregar, né. Então a gente convive muito nesse setor, né. Vou estar num evento da CE Equatorial, que é aquele treinamento de novas possibilidades que a gente organizou pelo programa RS Solar, em que a UX atualmente é o presidente, né? Eu, no caso, sou o presidente, então representando a Universidade de Caxias, em que a gente consegue todo esse contato com a concessionária. Então, a CE Equatorial é uma concessionária da região metropolitana, a segunda mais importante, só pede para realmente a RGE, que também já participou de diversas atividades em que o programa RS Solar, onde a UX tem, né, uma cadeira, né, ativo, então a gente consegue essa intermediação de diversas atividades. Então, a gente gosta muito de falar assim que uma coisa é o que a gente está, às vezes, né, mostrando na mídia. Outra coisa é o backstage, né, o atrás, até chegar ali. Toda a conversa que a gente tem com cadeira no próprio governo do estado. Sim, a gente tem lá... No seu currículo está lá, né, professor? A gente não falou, mas podemos falar da importância, porque também isso traz a credibilidade e a seriedade que na o programa RS Solar, esse que a UX hoje é presidente, né? Ele automaticamente tem uma cadeira no governo do estado em que a gente é chamado ou tem a oportunidade de conseguir, né, chamar entidades para debater determinados assuntos na área de energia e eficiência energética no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma coisa muito importante, uma luta, né, Marta, que foi extremamente complexa, mas que a gente conseguiu. Começou pequeno, né? Um programa que começou muito pequeno, porque o primeiro fórum de energia solar foi em Bento Gonçalves, né? Que foi bem minúsculo, bem manual, né? Mas foi a semente, né, Marta? Foi. A gente se envolveu bastante, né? Porque eram poucas pessoas, né? Então, a gente... Mas foi crescendo, e hoje ele tem tem uma posição bem importante. A gente... até ano passado a gente fez, né, 4 fóruns, né, de energia solar e eficiência energética no estado, com os parceiros, né, que além dos patrocinadores financeiros, tinha os parceiros, né, técnicos, né, que é a parte, tipo, além da Universidade de Caxias do Sul, o próprio Sebrae, o próprio Sicredi, são grandes parceiros dessa empreitada. Né? A gente sempre diz que se não for Sebrae, não existiria o programa RS Solar. Aí, a partir do programa RS Solar, vem o quê? Vem esses programas de capacitação do setor e, automaticamente, a universidade como uma âncora firme, levando o conhecimento, né, para essas instituições, em que a UX é uma das protagonistas. Então, isso é extremamente importante de levar.
Então foram anos e anos de trabalho em Santos, e ainda, né, tem trabalho, pelo menos enquanto até estiver presidente. Acredito que vai ter muito trabalho. Agora, professores, nós estamos num momento de transformação, né, da sociedade como um todo, não só na questão da energia solar, mas materiais, enfim. Existe uma questão também de políticas públicas, eu acho que acredito que sejam necessárias para que a gente possa também ampliar cada vez mais, né? Eu gostaria de saber de vocês como é que está essa questão, né, em termos de informação, e como que fica com as empresas que oferecem para a gente a energia, eu já vou dizer tradicional, como a gente fala aqui no jornalismo, né? Tem os veículos tradicionais e agora as redes sociais. Como que fica esse embate, alguma dificuldade, não? Como é que está o nosso mercado aí, professor? O que acontece? A gente tem que imaginar o seguinte, eficiência energética, que é um dos pontos que a gente está aqui conversando, ela é muito focada a ideia de economizar energia de forma inteligente, certo? Então, a gente fazer o bom uso da infraestrutura, tá? Da energia, né, que está ali disponível. Energia essa disponível da própria concessionária, podemos pensar assim. A concessionária ela não gera energia, né? Ela distribui a energia, a RGE e a SE. Elas distribuem a energia. Mas são distribuidoras, são né? Distribuidoras. A energia entendeu? São lá nas fontes de energia. Tá? Aí o que acontece? Se tu tem uma casa ou uma empresa bem eficientizada, a gente acha que é ruim para a concessionária. A concessionária, né, vai ganhar menos dinheiro. Isso. Não é verdade isso. A concessionária tem um pacote de energia que ela tem que comprar aí e investir. Se tu começa a consumir menos, ela pode comprar menos energia lá para frente com o tempo. E aí ela poder gerir melhor esse recurso para ela. E ela entendeu? continua recebendo. Ela continua recebendo porque ela vai sempre distribuir. Então a gente nunca vai ficar, quando eu falei conta zerada, né? Isso até que a gente comenta, nunca vou ter a conta zerada, porque eu sempre vou precisar pagar o uso da concessionária, a disponibilidade, no caso. Mesmo tendo outras empresas que fazem a manutenção. É que os postes, por exemplo, esses que passam os fios, cabos elétricos, ele é um monopólio. Só a RGE realmente pode, no caso aqui da região da Serra, até toda a região, até a fronteira oeste, só a RGE pode tocar neles. A questão das empresas de telefonia, só realmente a RGE tem o direito de tocar neles. Se for na região metropolitana, somente a CE pode tocar nos cabos elétricos e fazer manutenção, certo? Então eles têm, digamos, o monopólio disso aí. Como é que se diz? É uma divisão de espaço e ele vai lá e ele ganhou a concessão e ele tem lá 10, 15, 20, 30 anos de concessão para cuidar daquele setor ali. Perfeito, tá? Agora, a parte de, por exemplo, energia solar, o que tu está fazendo? Tu está fazendo uma instalação dentro da tua unidade consumidora, certo? Então, dentro da tua casa, dentro do teu relógio, aquele relógio que a gente tem da concessionária, e aí tu está fazendo a troca de energia e fazendo usufruto dessa rede de distribuição, certo? Porque tu precisa de uma espécie de uma bateria por algum tempo para alocar. Que isso é um ponto que a gente tem que discutir daqui a pouco, que é bem importante, que são os novos sistemas híbridos, né, que hoje vêm com também baterias. Então, o que acontece? A concessionária não tem perda disso, tá? Porque a gente ainda vai ter que pagar disponibilidade para manter esse sistema. Então, todo esse gerenciamento, ele ocorre muito bem. Não, eu ia dizer, mas diminui o custo. Mas é que a disponibilidade é fixa. A parte de energia, tá, que a gente vai lá e paga, ela tem que comprar essa energia, tu entende? Para te repassar. Ela pode, com o tempo, comprar menor quantidade. Outra, a energia que tu injeta, fica usufruto deles também fazer a gestão. Então, eles não têm perda nesse ponto. A energia solar não prejudica eles. Certo. Primeiro, pelo custo de disponibilidade. Segundo, que a energia está sendo injetada próxima à carga, isto é, aqui dentro do sistema. E ainda ele pode fazer um gerenciamento melhor disso aí e fazer contratações menores de médio e longo prazo. Então, tem um ganha-ganha para todos os lados. Para nós, a partir da economia, a partir de geração de modelo de negócio, para eles, a partir de contratações menores. Então, a concessionária tem grandes vantagens. Agora, claro, o que acontece? A concessionária, quando ela é séria, isso é um ponto bem importante a ser discutido, ela tem que fazer uma análise da localidade onde as usinas vão ser instaladas. Porque às vezes tu pode ter muitas usinas e dar um problema chamado fluxo reverso, que seria um papo para um outro podcast, tá? Bem mais complexo. Se tu tem muita gente injetando energia, a rede fica um pouco saturada, não tem tantos consumidores, ela tem que dar uma freada, entendeu?
nosso sistema elétrico brasileiro não é muito ainda autônomo, inteligente. Não dá para chegar, desliga a usina da Marta lá porque está gerando muito. Não dá. Ainda não entendeu? conseguimos. Não dá para fazer, a concessionária não consegue fazer isso. Tá? Entretanto, tem formas que estamos evoluindo aos poucos, né? Como abertura de mercado livre, né? As usinas de investimento, em que isso vai ocasionando as próprias baterias, né, que não podemos esquecer, né, que vai ocasionando novas oportunidades e também soluções para esses pequenos problemas que estão ocorrendo hoje. Então, hoje, num país que nós estamos chegando a quase 100 milhões de unidades consumidoras, em que não mais do que 7 ou 8 milhões, faz um tempinho que eu olhei os dados, faz aí uns 20, 30 dias, 7, 8 milhões de unidades, somente esse pequeno número, ainda faz a utilização da energia solar para ser abastecida, então a gente tem um mercado gigantesco ainda para ser aproveitado. E mercado de trabalho também para o trabalhador, né? Novas formas aí, novas possibilidades, né? Eu digo sempre mercado de trabalho. E uma questão até para complementar da própria concessionária que a gente comenta, assim, que a concessionária, ela incentiva a eficiência energética, tanto que ela tem uma lei, né? Onde ela 1% da receita operacional líquida, ela precisa investir em projetos de eficiência energética. Então, por exemplo, aqui na universidade, os projetos que foram feitos, e muitos aqui na região de Caxias, porque a RGE sempre, falo aqui também da RGE, sempre apoiou muito esses projetos. Então, os projetos que nós fizemos aqui na instituição foram todos com recurso da concessionária. 4, né? Foram 4. Hospital. Foi o hospital, foi o prédio aqui. O da engenharia. São Sebastião do Caí e Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Então, esses são E o trabalho da Marta foi muito fantástico, porque ela fez todo um levantamento da eficiência energética, a parte solar da eficiência energética, né? E o que acontece? A gente só conseguiu aproveitar realmente os prédios que ainda não estavam num nível de eficientização. Agora os prédios da UX estão todos eficientizados, né? Por um trabalho da própria instituição. Certo? Estão bem eficientizados. A gente já não consegue mais captar esses, porque a gente está muito eficiente agora, entendeu? Sim, olha só. Não só pelos projetos, mas também pelo trabalho da instituição UX, certo? Isso a gente tem que levar muito a sério, né? Nossa instituição... eles deram continuidade, né, Thiago? Deram continuidade, porque a gente colocou assim, por exemplo, sistema de iluminação, a gente tem que comprar a lâmpada X. Isso. Então, a universidade, quando ia queimando, ela já ia comprando a lâmpada de forma correta. Inteligente. É a gestão, né? A gestão. A UX é muito bem eficientizada, tanto que a gente não consegue mais conseguir projetos, que a gente tem muita eficiência já no nosso projeto. Para entender como é meio contraditório, né? Poxa, a gente não pega mais projetos, sim. Mas que bom, quer dizer, que a UX está muito bem energeticamente falando. Tá? Então, a gente tem que realçar esse nosso poder acadêmico aqui, em que a gente consegue trabalhar nesse mercado de energia muito bem. Entrevistou a minha colega, a professora Suelen, que é uma especialista na área de biogás, biometano. Tem também o professor Godinho, tem o professor Lademir, tem profissionais aqui, nossos colegas que também atuam academicamente e também no mercado, mostrando como a gente está, como universidade, muito bem alinhado com a demanda de mercado. A gente não vai só formar gente para ter um diploma, e sim para eles terem um diploma, né? e ir direto para o mercado de trabalho. Isso é uma tecla que eu bato, que o MBA ele surgiu a partir disso. Por isso que a gente tem, além de professores, também profissionais de mercado, para a gente conseguir levar a necessidade. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UX FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UX FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM. Conectada com o que move você. Professor, você falou sobre não para de trabalhar, né? E contato com a China. Tu me mandou alguns dados, que eu dei uma olhadinha e tal. A China é o número 1, né? Em fabricação. Tal. Instalação também. E o Brasil é o 6º. Isso, perfeito. Isso, pensando assim como leigo, é um posto bom, digamos, né? Para o Brasil. Um posto bom. Não. 6º lugar no... Isso. A gente não tá tão ruim, né? A gente fala às vezes, assim, dos outros. Ruim. Não, o Brasil não tá tão... Assim, se a gente pegar, vamos pegar assim, se a gente focar só na energia solar, 6ª colocação, é uma ótima colocação, porque tu tem ali China, Estados Unidos, Alemanha, né? Então, tem vários países que estão, normalmente, financeiramente, né, tem um poder
mais rápido de injeção. De né? investir. Mas eu gosto muito de falar que a gente tem que parar um pouquinho com a sensação do vira-lata, né? Porque o Brasil é um dos países que tem a maior matriz energética renovável do mundo. Mais de 85% da energia toda que tu consome, não só solar, tá? Não só da plaquinha ali que está no telhado, mas realmente da energia que o Brasil gera, ela é renovável, entendeu? Eu gosto muito de brincar assim, pensando no quesito geração de energia, tá? Não distribuição. Sim, Geração de energia, o Brasil está muito melhor preparado para o veículo elétrico que qualquer outro país do mundo. Não, quesito geração de energia, não vou ninguém me bater depois. Quesito geração, porque realmente, se nós trocarmos nossos veículos, obviamente, de uma maneira sustentável, né? Não chegar e trocar de um dia para o outro, né? Então, Senão quebra as empresas também, de um dia para o outro. Né? E derruba a rede elétrica também. Mas olha só, mas se a gente realmente trocar os nossos veículos a combustão por veículos elétricos, a matriz energética brasileira, ela está pronta para isso no quesito geração. Por que eu digo isso? Qual é o grande, né, o grande tendão de Aquiles, né, do veículo elétrico? Nos Estados Unidos, por exemplo, em que a energia é muito baseada na queima de carvão, insumos derivados de petróleo ainda. Tu só vai fazer uma transferência da poluição do meio urbano para o meio, digamos, não vou dizer rural, mas o meio campo, vamos dizer assim. Porque tu vai ter que começar a queimar mais petróleo e carvão para conseguir manter a energia alta, porque o carro agora não vai ter mais gasolina e vai ter energia elétrica. O Brasil não. Tu tira a poluição da cidade e tu não leva para o campo, porque a nossa matriz já é renovável. Nossa matriz já é. A gente só vai fazer o quê? Abrir mais comporta, botar mais painel solar, ter mais usinas eólicas. Então a gente tem esse potencial. A gente grande. Cai em algumas outras situações, alguns outros problemas que são... Thiago, aí é outro coisa. Geração, até para quem está nos ouvindo, é geração, né? Distribuição, a gente tem seríssimos problemas, né? Sim. Tu coloca 10 carros num prédio hoje, tu vai derrubar a rede elétrica do prédio. Né? Porque adaptação dos prédios que já existem. E isso é um ponto importante para quem quiser, né? Quem é o futuro arquiteto, engenheiro civil. Quando vou pensar num prédio de 10, 20, 15 andares, em que for um padrão médio, que essa pessoa vai poder ter a possibilidade de ter um veículo elétrico, já tem que pensar nisso. Tem que pensar que todo mundo pode ter a sua... Plugar o carrinho ali na hora. E uma coisa que eu estava vendo também, lendo numa matéria, professor, que você me enviou, diz que o Brasil, ele tem a energia solar, digamos, né, o sol, que ele é a fonte de energia, ela é, digamos, de outros países, é um diferencial. Porque nós temos sol, digamos assim, o ano todo, o tempo todo. Isso é um diferencial para um país continental, né? Nós temos sol de norte a sul, né? Isso é uma coisa bem interessante, a gente sempre brinca, né? Rio Grande do Sul, né? Esse estado aqui no sul. Caxias é ruim, não Caxias, dá. Caxias até 2 meses atrás era a primeira cidade, né, do estado em investimento em energia solar, o Caxias do Sul. Agora é Porto Alegre, tá? E a posição de Porto Alegre e Caxias está ali na casa de 20º, 25º do país. Caxias está muito bem, né? Então, se pegar o tamanho de Porto Alegre, tamanho de Caxias, o número de unidades consumidoras, né, de energia elétrica em Caxias e Porto Alegre, nossa, Caxias, por muito... Tanto que ano passado, no nosso fórum, a gente deu a Caxias, né, ao prefeito, nós demos o troféu de cidade solar, né, capital solar, né, do Rio Grande do Sul. Caxias era, né, não é mais, mas por muito pouco, Porto Alegre passou faz uns 2, 3 meses, tá, com o capital solar do Rio Grande do Sul. Entendeu? Por muitos anos foi Caxias do Sul. E as pessoas se confundem porque aqui não tem muito sol, né? Então o pessoal acha que... E não é assim que as coisas funcionam, entendeu? É que a energia solar não é tu olhar um dia, entendeu? Tu tem que olhar no montante de 30, no montante de meses. Um ano. E aí tu vê realmente o quanto isso te abate. Isso é muito interessante. Então, não há lugar no Brasil que tu não possa ter a possibilidade de aproveitar a energia solar. Há pouco nós falamos que a Alemanha é um dos países que ainda está na frente do Brasil, tá? E o que acontece? O melhor local da Alemanha é 30% pior que o nosso pior local no Brasil. Que é um local também que ninguém espera, né?
Santa Catarina, ali, sabe? Santa Catarina ali por Joinville, ali, estranho, sabe? Ali é onde a gente tem a menor taxa de radiação solar do Brasil. Isso. Mas é 30% melhor que a Alemanha. Que a Alemanha. Que está super bem no ranking, né? Está super bem, 30% melhor que o melhor local da Alemanha. É isso que eu quero entender. Para te ver que o potencial solar, ele é enorme aqui. Somado com todas essas ações de eficiência energética, agora tudo que vem com os sistemas de monitoramento, toda esse investimento, esses projetos de incentivação que hoje são exigidos, é um mercado gigantesco para esses profissionais. Sim, perfeito, professor. E você que tem a sua empresa também, né? Como é que observa o mercado? A gente conversou de certa forma já indiretamente, mas na preparação, né, não só do profissional, mas dos materiais, enfim, é importado esse material, a gente tem aqui, como é que está se desenvolvendo isso, né, para a nossa cidade, região, para o país como um todo? A gente tem, por exemplo, eu estava lendo que o silício, né, é um bom, eu fiquei pensando, será que o nosso grafeno aqui também pode ser um material a ser utilizado e é produzido aqui na Universidade de Caxias do Sul? O mercado da energia solar, ele é igual ao mercado de semicondutores, como a gente diz, né? Então, quando tu vê um painel solar, tu tá vendo a mesma base de um microcomputador, de um laptop, de um computador de mesa, de um celular. O silício ele é usado nessas duas frentes. Hoje, quem realmente domina o processo de desenvolvimento tecnológico, principalmente na área fabril de semicondutores, então incluindo energia solar, é a China. O mercado de semicondutores hoje é 95% dos chineses. Fica muito difícil hoje, infelizmente, a gente tentar alcançar esse nível de produtividade. Mas vamos lá. O Brasil é excelência na área de produção de grafeno aqui, até pela nossa própria instituição, certo? A gente tem o grafeno hoje, né, como uma alternativa muito interessante, eu vou falar agora especificamente de painéis solares, em que o próprio grafeno pode criar superfícies, que são superfícies super hidrofóbicas, isto é, que repelem, entre aspas, a água, que não deixa a água ficar aderida, mantendo a essência do painel. E isso ainda é uma vasta área de desenvolvimento, certo? Então, tu inserir grafeno sobre painéis solares para que eles fiquem mais limpos, digamos assim, eles não sujem tão rápido, não aderem poeira. Isso é um mercado gigante que tem necessidade ainda de pesquisa e desenvolvimento. Então, poxa, a gente tem, né, ciência, conhecimento, insumos. O melhor silício do mundo, mas um dos melhores silícios do mundo ele é do quartzo, no caso, né, um dos melhores quartzos para tu poder filtrar, né, tu poder tirar e fazer o silício de qualidade de semicondutores, sai aqui do Brasil, ali em Minas Gerais. Então, sai de Minas Gerais, vai lá para o leste europeu, vai lá para a China, são feitos lingotes semicondutores, e aí automaticamente volta para nós em forma de painel solar, computador celular. Então, sai daqui, vai para lá, manufaturado, volta. O legal seria ter uma indústria sólida sobre isso. Mas aí a gente vai entrar em contextos bem diferentes, que eu acho que a gente ficaria meio de uma amarrada de ficar comentando, né? De mais investimento na indústria, mais investimento na academia. Realmente não é um investimento de 1 ou 2 anos. A própria questão política também, como eu comentei, né? O que eu digo é um conhecimento, né? Uma informação para que se possa começar a se movimentar isso. Porque eu converso com os professores aqui que também trazem seus projetos, como a professora Suelen também, que você comentou. Então, a gente acaba entrando sempre acaba entrando nessa parte que é delicada, mas é que é importante, às vezes, a gente dar uma pincelada aqui e outra ali, para também as pessoas entenderem o processo, como ele se desenvolve, né? E por que às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria e como a gente pensa, né, professor? É que o desenvolvimento nessa área de tecnologia não é um investimento de poucos anos, ele tem um investimento de mercado A China não saiu com os melhores painéis de uma hora para outra. Então, o mercado até de painéis solares, exclusivamente, né, até mais ou menos 2002, 2003, era um mercado espanhol, um mercado australiano e era um mercado alemão. Esses eram os grandes fontes de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores voltados à energia solar. Com o tempo entrou também Estados Unidos, e aí em 2006, 2007 veio a China. Sim, veio com tudo. Como está vindo em várias áreas, né? Veio. E aí chegou um momento que as empresas, tanto na Alemanha, empresas na Espanha, empresas, digamos, em países que poderiam ter uma força para segurar, não conseguiram segurar mais. Aí o que acontece com o Brasil, que já tem toda uma barreira muito forte para o desenvolvimento de tecnologia e indústria, bom, tá feito o problema.
Com certeza. Então não dá, é muito complexo acompanhar. Então a gente tem que aproveitar, não só na área de serviço, mas acompanhar nesses nichos. Poxa, como uma boa parceira, como fazer uma boa oportunidade do grafeno ser implementado no silício, nos painéis solares. E eu falei, obviamente, só um exemplo, tem diversos exemplos, né? Professores, então é um ótimo mercado para investimento, para os nossos empresários que querem entrar, né, que querem apostar aí no futuro. Com certeza, a energia solar é um ótimo mercado, está em crescimento e temos profissionais para dar todo o suporte à universidade aqui também, né, professora? Com certeza. A gente batendo de novo na tecla, eficiência energética e energia solar, que a gente sempre fala que é um combo, né? É um combo. É um combo. Né? Isso, utilização em indústria, utilização em construção, em pessoa física, pessoa jurídica, como a gente fala, né? Em ambos pode ser bastante utilizado e tem muito caminho ainda pela frente para a gente eficientizar e colocar no solar, né? Não, eu até digo, né? Tem, às vezes, até acho que tem um mercado ainda maior da eficiência energética do que a própria energia solar. E eu não sei, né? O pessoal parece ter um pouquinho de receio, mas não. Eu estava numa atividade lá na UX Bento, né? Com uma empresa de ar comprimidos, em que o grande foco foi assim... Eficiência energética. Eficiência energética. Tipo, a gente tem empresas aqui na Serra Gaúcha em que acham que troca de compressor é ganho de dinheiro. Não é. Às vezes uma revisão de linha é muito mais... Isso. Poxa, o projeto lá da RGE, né? Que tinha uma parceria com outra empresa, que elas iam trocando sistematicamente. E eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, vocês me corrigem, né? Mas também a tendência com o passar do tempo, acredito, é reduzir o tamanho das coisas, enfim, como a gente está pensando em futuro, digamos, o painel solar. Daqui a pouco você tem um painel solar menor que consegue, não sei. Hoje já acontece, né? Porque antigamente o painel era maior. É como as redes sociais, a internet. Sim, antigamente ele era maior e gerava menos, né? Há quanto tempo nós estamos com a energia solar? Falando, era maior, né? Me veio agora essa questão, professora. Mais ou menos. Nessa brincadeira aí, né? Tipo, eu tô nessa brincadeira desde 98, né? Olha. 98, um painel solar batia na minha cintura, por exemplo, né? E custava em torno aí de $1.000, né? 50 watts, né? Era. 50 watts não ligava Hoje ele tá quanto? Hoje, por exemplo, poxa, tu compra um painel solar de 550 watts, que ele é bem maior porque ele tá gerando mais, precisa de mais área, né? E ele tá em torno aí de R$500. E sendo que valores, você consegue valores até melhores, como a gente trabalha share de mercado, né? Então valores até melhores. Então, poxa, $1.000, 50 watts, agora 500, 550, R$500. Poxa, então tem um painel que é quase 10, 11 vezes maior de potência, assim, mas o preço não tem nem como fazer, né? $1.000 para R$500. Não. Poxa. E uma coisa importante também é que o painel não precisa ficar só no telhado. A gente pode usar ele em fachada, a gente tem materiais, né? Pode fazer como cobertura, então a gente também fala que a pessoa pode pensar fora da caixa, né? Hoje em dia. Olha, não precisa colocar ele só no telhado. Ele até fica bonito esteticamente, né? Ele na fachada também eu posso estar utilizando. Então... E é o que a gente pensa como leigo, né? Tem que ficar no telhado, pega o sol. Não, hoje é que hoje a eficiência aumentou bastante. É que assim, infelizmente nós brasileiros fomos catequizados, e essa é a verdade, em que se o painel não estiver cheirando o máximo possível, não vale a pena. Não, hoje o painel está num preço muito competitivo. Dá para os nossos amigos da arquitetura e engenharia civil pensar em estruturas diferentes. Certo? E talvez não só pensar, porque às vezes a gente esquece que um painel solar é um ótimo bloqueador, né? Térmico, né? Claro. Então, térmico, acústico, brises, tudo. Acústico, brise, entendeu? por que não usar um brise de painel solar, né? Pois é. E a gente vê muito fora do país, tem essa tecnologia. Então tem painel colorido, transparente. Está tendo a maior feira agora na Alemanha, a feira de energia solar, né? Em Fraunhofer, né? Então, infelizmente não deu para ir. Não deu. Eles trazem muito isso. E tem o transparente também, que pode ser utilizado como cobertura. Então, ao invés de eu colocar um vidro, eu coloco solar, já estou fazendo útil. Tu gera um pouquinho menos, obviamente, tá? Mas é os outros ganhos de brise, né, contra o sol, isolamento térmico. É isso que a gente tem que começar a trabalhar, principalmente em projetos maiores. Pensar isso um pouquinho fora da caixa. Não é só a geração de energia elétrica pela geração. É também
isolamento, a parte acústica. Poxa, numa grande cidade hoje o barulho é uma coisa horrível. O pessoal está indo cada vez mais para fora, mais pelo barulho e pelo trânsito. Então, poxa, se pelo menos o barulho a gente já conseguir ajudar, né? E a gente também contribui com o planeta aí, com né? certeza. Com certeza. Isso é outro ponto que a gente tem aquele estudo, né? Que a gente tem que começar a diminuir a emissão de CO2. Então, todas essas questões, né? Que a gente tem que ter esse cuidado também. Quem investe tem o seu lucro, né? E está fazendo um trabalho legal também, né? E quem está consumindo também está contribuindo. Eu acho importante a gente lembrar que a UX está com, né, o MBA em Energia Solar e Eficiência Energética. Tem, né? As aulas estão para começar agora em julho, certo? Então tem ainda tempo para fazer inscrição. A gente está, de novo, a gente tem tantos professores acadêmicos, mas também profissionais de mercado. Porque a gente realmente pensou no MBA que a gente possa contribuir para a formação de pessoas que vão atuar no mercado. Ou que já atuam, né? Ou que já atuam e precisam de qualificação. Por isso que a Profimart é minha parceira. Eu não tenho na minha cabeça a quantidade de leis e projetos e oportunidades que saem em eficiência energética, por causa, né, os selos, né, de edificações. Porque são muitos, então tu tem que estar te qualificando e tem que estar conhecendo. A energia solar fotovoltaica também, né, no final de 22 para 23, foi implementada agora a Lei 14.300. Ainda ela tem algumas dúvidas que precisam ser sanadas pelo setor que está ali no front, como diz lá. Porque elas sofrem, porque toda a lei ainda tem as regulações, são as RNs ainda. A cada 3 ou 5 meses já vem 20, 30 folhas para ler de novo. E vamos se atualizar. E é assim que a banda toca. É uma atualização constante, né? Então a gente comenta, assim como a gente tem que se atualizar constantemente, né? É legal a gente trazer isso para o mercado também. Então, essa atualização com profissionais que atuam na área e nem sempre são só acadêmicos, como o Thiago falou. Tem pessoas que não são acadêmicos que nem nós, mas têm conhecimento em algum setor de mercado, né? Então, isso é bem importante. Os estudantes daqui também já ter essa relação, porque já sai daqui já vai para o mercado. Claro. Né? As indústrias aí, os profissionais. E vamos imaginar que hoje, o que tem de nova tecnologia e novo modelo de negócio, tanto na área de solar como na área de eficiência energética, tem que estar acompanhando. O MBA de Energia Solar e Eficiência Energética que nós estamos promovendo, ele está com essa pegada de atualizar e dar caminhos para que o estudante que vai estar conosco estar atualizado na legislação, mas também na tecnologia vigente. Então, por quê? Hoje o que tem? Modelos de negócio, como usinas de locação, modelos de tecnologias, como sistemas com baterias, sistemas, né, de armazenamento, backup, na parte de modelamento de negócio. O que é horário à ponta, hora fora ponta, para te realmente conseguir... Poxa, onde é que eu vou fazer eficiência energética? Bandeira. Começou agora em maio, né? Bandeira amarela. Né? Quase 2 pila adicional a cada 100 kWh. Energia solar e eficiência energética reduz esse impacto. Certo. E não vamos lá, mas R$2 o que é, Cassol? Calma. 500 kWh, vezes 2 dá 10 pila. Mas, poxa, passa para a bandeira vermelha, nós já estamos falando de 7. Passa para patamar 2, vamos de 15. Bom, aí está feito o estrago. Então, aquela é tua economia... E numa indústria impacta muito. Mais ainda. Então, muito mais. Por isso que a gente tem que estar bem se qualificando sempre. Que bom, que bom. Professores, muito obrigado. Passa rápido o tempo, né? Muito obrigado pela presença e sempre que tiverem novidades, voltem aqui, nos procurem aqui no UXplay Podcast para a gente divulgar, né? E compartilhar aí com a nossa audiência os seus conhecimentos, né? Que é como a gente fala aqui, é gente que entende do assunto, né? Então a gente está fazendo só essa mediação. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora. A gente que agradece. E até o próximo. Muito obrigado pela oportunidade também. Estive muito feliz, Jorge. Valeu. O UXplay Podcast vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar no YouTube, também no Spotify ou em nossas redes sociais no @UXplay. Nós também estamos na rádio Comunicaverso. Até o próximo episódio. Até mais.